Eleições 2024, a cobertura da Minuano para os amigos que estão nos acompanhando em Sarandi e também na região. Hoje nós vamos receber os candidatos da coligação Nova Boa Vista Merece Mais, PRD e PP. Candidato a prefeito Márcio Tuns, do PRD, 48 anos de idade, empresário, técnico em contabilidade, técnico contábil, ex-prefeito de Nova Boa Vista no período de 2013 a 2016 e também com pós-graduação em gestão pública municipal. Candidato a vice-prefeito, André Barp, o Chola, do PP, 48 anos de idade, ensino superior completo em administração, pós-graduação em gestão ambiental, técnico em informática e vereador por 2 mandatos em Nova Boa Vista. Vamos começar cumprimentando os amigos. Márcio, seja bem-vindo. Nós vamos apenas, antes de cumprimentar o Márcio, explicando as regras das nossas entrevistas. Nós vamos desenvolver aqui os mesmos temas que foram desenvolvidos na terça-feira, quando entrevistamos aqui os candidatos de situação em Nova Boa Vista, o Kretz e também o Éder. E hoje, na entrevista com o Márcio e com o André Barp Chola, nós vamos desenvolver os mesmos temas. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Estamos nesse momento ao vivo pelo rádio e pelo Facebook. Depois da entrevista, nós estaremos disponibilizando o conteúdo também no YouTube da Rádio Minuano para os Nova Boavistenses que quiserem acompanhar esse conteúdo. Muito bem, obrigado, Gisele, pela oportunidade. Um bom dia a toda a nossa comunidade de Nova Boa Vista. Cumprimentar o meu vice-prefeito Chola, os demais integrantes aqui que te ajudam na parte técnica. É um prazer muito grande a gente estar podendo dar essa primeira entrevista aqui nessa rádio aqui, que tem uma audiência muito forte hoje pelos aplicativos, Então a gente consegue chegar a todos os lares. E certamente em Nova Boa Vista também, você tem muitos amigos lá, muitos clientes, E a gente vai poder compartilhar um pouco, do que está acontecendo em Nova Boa Vista, podendo trazer informações, do que está acontecendo e também projetar o cenário para os próximos anos, E se Márcio, se Chola, prefeito e vice, e adiantar já, Gisele, que a gente apenas quer o melhor para a nossa cidade, Estamos aqui com bastante propostas, muitas coisas interessantes, porque a gente precisa valorizar o lugar em que a gente nasceu, cresceu, criou família, se empenha no trabalho, no dia a dia, ajuda nas diversas extensões da nossa comunidade, seja ela em associações, clube de futebol, na nossa comunidade como um todo. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço, E tomara que seja a primeira de muitos que a gente possa compartilhar bastante informações aqui para o nosso povo. Cumprimentar também meu grande amigo do futebol também, E cumprimentar o Chola, candidato a vice-prefeito. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gisele, bom dia, ouvintes da Minuano, também o prefeito Márcio, a comunidade Nova Vistense. É com grande gratidão que eu venho aqui juntamente com o Márcio para nós apresentar nossas propostas lá para a nossa comunidade Nova Vistense, nosso plano de governo, um plano de governo enxuto, mas com ideias muito boas para nós governar o município de Nova Boa Vista nos próximos 4 anos, e também quero já agradecer também, Gisele, a nossa parceria que nós temos lá em Nova Boa Vista, é pro futebol, Gisele? Nós jogava, hoje estamos ficando velhinho, mas faz parte, Gisele? É a natureza das pessoas, Aí também já estive participando aqui no Debate Bola, aqui na vossa rádio, aqui em Minuano. Eu acho que é importante essa brecha que vocês dão para os nossos futuros candidatos, os candidatos a vereador, a prefeito, vice-prefeito, para apresentar o plano de governo, que a população de Nova Boa Vista lá está esperando muito, nas nossas propostas, seja na casa, seja na rua, para nós falar com eles. Tá certo. Vamos então ao primeiro tema, vamos conversar sobre a questão saúde. Saúde em Nova Boa Vista. Márcio, a pergunta será direcionada ao Márcio, com o Chola sempre com o direito, digamos assim, de participar aqui. Vamos criando um bate-papo. Márcio, sobre saúde, o que você tem a colocar para a comunidade? Então, Gisele, apenas adiantando algumas situações que ocorreram, enfim, quando nós nos postamos como pré-candidatos, agora candidatos,
A gente fez uma coleta de informações em nossa cidade, a gente tem muitos contatos, muitos amigos, então o que a gente precisa para a nossa cidade? Então foram feitos uma série de levantamentos da gente saber como a gente está, para onde a gente quer ir, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos fazer para trazer de volta a dignidade para a nossa comunidade. Então a saúde é algo prioritário, né? É o primeiro tema do nosso assunto e vai ter sempre, né, o nosso compromisso de afirmar aqui, né, que tudo aquilo que está acontecendo e que é bom para a nossa comunidade, isso tudo vai permanecer, mas a gente precisa fazer um intensivo em algumas situações mais pontuais, né, que estão acontecendo. A gente não pode admitir que no dia 5, aquele popular carimbo, né, que alguns exames são concedidos por SUS de forma gratuita, já não existam mais, né? Eu não tenho como saber se no dia 5, dia 10 eu vou adoecer, então é injusto que no primeiro dia se dê todo esse benefício para aquelas pessoas que tiveram um tempo, né, puderam ir até a unidade básica nesse dia. Apenas a gente quer fazer uma justiça e distribuir isso de forma mais cadencial durante os dias do mês, para que todo mundo tenha acesso a esse benefício, porque daqui a pouco, numa consulta do dia 15, eu fui notificado pelo médico que eu preciso apresentar tais exames, mas eu não posso esperar até o dia 1º do mês seguinte para fazer isso. Então, algumas pessoas com condições um pouquinho menores, né, vão ter esse benefício e essa garantia de que no dia 15 também eles terão acesso a esses exames. E claro, toda aquela valorização também naquelas terapias alternativas que estão sendo implantadas em diversos municípios, e no nosso também não é diferente, né? Eu tive uma experiência muito pessoal comigo, né, de uma ozonioterapia, vou citar aqui, né, que problema de dor nas costas e algumas coisas já mais graves, mas eu fui atendido por uma profissional lá fantástica, que me ajudou muito no desenvolvimento. Então esse é um exemplo, né, de que a gente precisa fomentar mais essa questão da massoterapia, o próprio reiki, né, a acupuntura. Existem vários outros tratamentos alternativos que são menos invasivos, né, e terão muito mais assistência e muito mais apoio financeiro em determinados programas. Até nós também, né, Gisele, ouvintes, também nós queremos incrementar também a fisioterapia, né? Hoje, quando você vai no médico, muitas vezes com uma dor num braço, numa perna, cirúrgico também, né, tem que passar por fisioterapia. E hoje nós temos 2 profissionais lá contratadas junto ao posto de saúde e mais uma terceirizada que é do consórcio. Nós queremos implantar mais uma fisioterapeuta, né, se for até 2 fisioterapeutas a mais, e também comprar mais equipamentos, né, fazer como é que nós falamos, né, Márcio? A gente quer criar um centro de fisioterapeuta, né, porque assim, eu acho que é importante nós dar mais qualidade de vida ao nosso município. Porque são tratamentos que geralmente demoram um certo período, então não adianta eu fazer até a metade e daqui a pouco eu ter que parar porque existem outras pessoas na fila. Então a gente precisa dar essa garantia de que esse tratamento ele vai ser finalizado, né, até para valorizar o profissional que está atendendo e com muita cautela se iniciar o próximo atendimento. Então hoje um centro de fisioterapia ele é muito interessante, muito necessário devido à alta demanda, né? Porque todo médico hoje acaba por recomendar aos seus pacientes que tenha a necessidade. Ela se ampliou muito essa questão de fisioterapia e até na questão de prevenção, né? Não é nem só curativo, né? E até está sendo finalizada a obra lá da piscina, né? Eu acho que nós temos que sim pensar um fisioterapeuta que entenda fazer fisioterapia na água também, né? Porque hoje em dia, como é que é? Hidroginástica, né? Hidroginástica, né? Daí eu acho que é importante também você ter uma academia de ginástica, quando é que nós temos a nossa academia, queremos abrir mais espaço dentro da academia de ginástica, abrir nos sábados a academia de ginástica, porque muitas pessoas trabalham durante a semana, à noite estudam ou tem outros lazeres, e abrir final de semana para eles poderem também fazer a sua parte de ginástica, porque assim, eu sou esportista, né, Gisela? Você é esportista, o Mário também é esportista. Quanto mais você fazer seu exercício físico, menos doenças vêm, menos pessoas vão lá no posto buscar remédios. Eu acho que isso é importante, né? Nós dá mais visibilidade para esses aspectos. E até só complementando e pegando o gancho, né, Gisela, a gente tem uma piscina térmica em construção já há praticamente 6 anos, né? Então a gente quer
quer finalizar ela e quer entregar isso para a comunidade, porque é dinheiro público que está sendo investido e a gente sabe que vai beneficiar muitas coisas. Não é um lugar para tomar banho, né? Mas vai ser uma ferramenta, né, de inclusão da nossa terceira idade, das crianças, dos adolescentes, né? Mas sempre com uma recomendação, né, de algum profissional da área da saúde, porque a gente entende que também é uma maneira de se fazer daquilo um centro de recuperação e prevenção à saúde. Então, o objetivo principal é terminar aquela obra, né, que está há bastante tempo, e também na questão da ampliação da academia de saúde pública, incrementar com mais equipamentos e também poder ampliar horários com mais profissionais, porque as pessoas hoje buscam muito mais a saúde e a gente tem condições. O que não pode acontecer, Gisele, é a gente, finalizando o ano, ver que não atingiu as metas, né, e comprar 4 carros novos. Isso não é fazer saúde, isso não é gestão em saúde, não é gestão em educação. Precisa acontecer uma renovação de frota, isso é uma coisa que a gente precisa acontecer, mas fazer saúde é você gerenciar os recursos durante o ano e poder atender mais um cidadão que está precisando de mais um exame, né? Relacionados à saúde, tudo é muito caro hoje, né? Mas a saúde, ela vai ser sim prioridade, né? No governo do Márcio e do Tchola, as pessoas vão continuar tendo acesso, vamos ampliar tudo aquilo que está sendo feito em Nova Boa Vista, e a gente quer ampliar convênios. O meu sonho ainda como prefeito é conversar com o prefeito eleito de Sarandi, Barra Funda, e a gente trazer algumas especialidades para mais perto. Hoje nós temos pessoas que estão fazendo 200 quilômetros para ir num especialista que muitas vezes a consulta demora muito pouco. E que tal nós nos unirmos aqui com estruturas físicas que a gente tem e a gente construir? A gente ainda tem um consórcio municipal aqui, Barra Funda, Sarandi, Nova Boa Vista, e por que nós não criar algo aqui mais próximo, né? Valorizar os profissionais da área de saúde aqui de Sarandi, região da Nova Boa Vista, e deixar essas pessoas, né, não fazendo aquela ambulância terapia, né, todo dia para municípios distantes daqui. Vamos lá, é uma ideia que se tem, claro, é um processo complexo, mas a ideia ela precisa existir e o início precisa acontecer. Por isso nós queremos incrementar mais convênios com áreas da saúde, seja com hospitais da região aqui, até de Passo Fundo, Carazinho, também com outras clínicas, né, para nós trazer cada vez mais saúde para o nosso povo novoboavistense. Isso é importante, né, nós dar qualidade de vida para eles. Sobre saúde, vocês perceberam que eu não interfiro, né? Na verdade, nessa primeira entrevista, a gente introduz o assunto e como é praticamente um lançamento de propostas, a gente deixa com que vocês coloquem as ideias de vocês. Numa segunda entrevista, poderá ser um pouco diferente já, porque a gente já vai estar. Mas vamos então... Saúde era isso? É mais ou menos isso. A gente é um processo, é um tema muito amplo, muito importante, mas a gente está indo fazer as visitas de casa em casa, as pessoas nos perguntam, a gente também vai poder fazer essas respostas ao vivo para as nossas famílias, mas é um tema que vai ter todo o nosso cuidado, né? Vai ter todo o nossa sabedoria para a gente poder, né, continuar atendendo as pessoas aí. No andar da campanha, nas visitas e coisa e tal, se colhe muita informação, sem dúvida. Vamos falar de educação, Márcio. Verdade, Gisele. Outro tema, né, bastante importante e que tem chamado muito a nossa atenção. E eu vou te dizer, e vou dizer aos ouvintes, que foi um dos temas assim que disse, Márcio, agora tu vai ser candidato. Tu vai ser candidato pela nossa cidade, pelas nossas crianças, porque a gente tem ouvido... muitas coisas que não são legais, tá? É um tema que todo o processo do município ele começa na educação, né? As nossas crianças merecem um cuidado melhor. E eu inicio dizendo, Gisele, que a valorização do nosso professor, né? A gente ouve tanto a nível nacional, a nível estadual, mas o que nós como município a gente está fazendo? Como é que está a educação no nosso município? Então hoje o último concurso público feito em Nova Boa Vista foi lá nos anos de 2014, 15, no nosso mandato. E depois disso, outros governos optaram por trabalhar com contratos temporários. E isso não é legal porque o professor ele quer uma garantia de que ele vai permanecer naquele município, que ele vai receber o salário pelos 12 meses. Então esse contrato não está legal, a forma de trabalho não está legal e a gente está perdendo muitos bons professores porque Sarandi faz concurso público, Rondinha faz concurso público e as pessoas vão procurar a estabilidade. Então nós perdemos alguns grandes professores lá porque entenderam, né, como
como na vida pessoal, acabaram indo para outras escolas, né? Então, o objetivo principal nosso hoje, que a gente ouve muito, é um concurso público para poder dar estabilidade para o nosso professor, para garantir a ele que ele vai conviver naquele meio escolar e até para direção e equipe ter um corpo técnico, né, equivalente e muito bom, que se mantenha durante o ano, sem perdas, porque a diretora, né, e os demais professores estão fazendo um grande trabalho, estão se esforçando ao máximo, mas o prefeito, o secretário de educação, ele precisa dar esse suporte para os nossos professores. Então, um concurso público urgente, assim como toda a valorização do professor. Nós precisamos fazer uma reestruturação no plano de carreira dos nossos professores. Os salários estão defasados. Nova Boa Vista já esteve com salários melhores, né, em relação a outros municípios, e hoje nós estamos no banco de trás. Então a gente precisa fazer algo urgente, né? Nossa educação está pedindo socorro nesse sentido, né? Porque os professores entendem que o poder público precisa fazer uma valorização maior. Então, salário, valorização, um concurso público, né? Mas tudo isso passa, Gisele, por você ter um secretário ou secretária presente na secretaria. Alguém que conheça a área, alguém que entenda do assunto. Não é desmerecer pessoa nenhuma, né? Pelo contrário, é valorizar o esforço de todo mundo. Mas o Márcio e o Tchola vão ter, né? A gente não pensou, ninguém prometeu secretaria para ninguém, então, mas a gente vai ter lá uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com responsabilidade, né? Uma pessoa que tenha um trânsito muito legal entre o professorado, né? Que são pessoas fantásticas e se esforçam lá na educação dos nossos filhos. E a gente quer aproximar o município da escola, a escola das famílias, trazer as famílias também, porque a educação não é só por conta do professor, né? Todo esse círculo aí, todas essas pessoas envolvidas, elas precisam participar e dar o amparo para o professor. O professor precisa ter essa garantia de que nós, poder público, o prefeito precisa estar presente na escola, o vice-prefeito precisa ir na escola, o secretário precisa estar lá todos os dias, porque é lá que eu vou conversar com o educador, que vai me falar alguma coisa, é lá que o menino que vem lá do interior vai me pedir uma estrada para arrumar alguma coisa na Secretaria da Agricultura. Então, a gente não pode fugir desses locais, né, que são espaços públicos fantásticos e que precisam de toda uma adaptação. A gente tem pessoas com portadores de necessidades especiais, então precisa de um amparo. Nós temos instalação de rampas, nós precisamos instalar elevadores. A nossa escola, para quem conhece, não está no melhor local, mais plano, digamos assim, mas com algumas adaptações a gente deixa ela num formato bem legal, né, e voltar à educação, né, como prioridade de novo em nossa cidade. Como o Márcio falou também sobre os professores, hoje a rotatividade dos professores é muito grande lá. Isso não é o Tchola, não é o Márcio que tá falando para nós. Isso é a população de Nova Boa Vista. Porque muitas vezes o aluno chega em casa, hoje saiu a professora X, a outra professora pediu exoneração, né? A outra pediu atestado, né? Isso eu acho que nós, sim, temos que fazer um concurso público para dar esse aval para o professor, né? E também dar um aval para o secretário, né? Um aval para a diretora, né? Que ela vai saber que ela vai ter o funcionário lá até a final do ano. Onde é que ela vai ter o funcionário trabalhando? Né? Não, porque assim, esses de contrato, assim, muitas vezes chega perto do final de ano, já ano que vem não sei se vou ser renovado no meu contrato, porque vai ter de novo um teste seletivo, não sei se vou passar de novo teste seletivo, sempre fica aquela, né? E assim, e os bônus vão perdendo, né? Porque assim, como o Márcio falou, hoje Sarandi fez concurso, Chapada fez concurso, Barra Funda fez concurso, Rondinha fez concurso, o salário muito mais alto, onde é que ele vai ir? Vai ficar no salário mais baixo ou no salário maior? Né? O nosso mundo virou capitalista, né? Não adianta, nosso mundo é capitalista, né? E eu acho que você não vai perder dinheiro, você vai onde é que ganha mais. E por isso nós temos que dar esse respaldo para o nosso funcionário, nosso educador, né? Nosso professor. E com eles, vocês podem ter certeza que o Márcio e o Tchola vão estar sempre lá na escola conversando com eles, na semana inteira, né? Porque assim, o professor também precisa passar as coisas que estão acontecendo na escola para nós, porque assim, nós não vamos ser o Deus, não, nós vamos estar lá escutando as reivindicações deles, e também escutando as reivindicações das crianças, né? Eu, quando fui vereador, sou vereador, quando fui presidente da Câmara Municipal de Vereadores, eu fiz um projeto lá, Câmara Mirim, né? Onde é que nós fizemos o vereador Mirim, né? Vocês nem imaginam quantas ideias que teve dessa juventude, né? E tomara a Deus que os futuros vereadores
volta novo esse projeto. Porque assim, ó, nós temos que começar a criar nova liderança em Nova Boa Vista. Porque um dia o Tchola vai, o Márcio vai, ou o X vai, o outro vai. E eu sempre digo, a educação é prioridade, porque lá está sendo formados os futuros prefeitos, vice-prefeitos, secretários, e quem sabe um médico, um presidente do Brasil. Ninguém sabe o que acontece na cabeça de uma criança. Você não sabe o dia da manhã. Por isso nós temos que dar educação de ótima qualidade às nossas crianças lá em Nova Boa Vista. Gisele, só aproveitando aqui o gancho, porque tudo aquilo que a gente está trazendo aqui são informações que a gente coletou durante a nossa campanha e a gente vivenciou, né? Porque a gente tem filho na escola, tem nossas famílias, nossos amigos, então é uma situação que ocorreu muito, principalmente no início desse ano letivo. A gente viu uma desorganização, uma falta de planejamento incrível, em crianças em veículos com 5 lugares, sendo transportadas 10 pessoas dentro desse veículo. Então a gente não pode aceitar isso, mas por isso tudo passa por um planejamento, ter um secretário responsável que possa comandar tudo isso. Então, Gisele, a gente quer aproveitar aqui e dar uma notícia boa para a nossa comunidade, né? No caso de Márcio e Tchola, prefeitos da nossa cidade, vice-prefeito, a gente quer trazer uma grande notícia que e a gente não vai esperar o 8º ano, né, para fazer acontecer. A gente vai fazer já no início do 1º ano. Nós queremos o turno integral com o almoço na escola. O perfil da nossa cidade mudou, né? Hoje a gente tem muita indústria, né? O nosso comércio, o próprio nosso agricultor. Nós temos as famílias envolvidas com o seu trabalho. Antigamente a gente vivia um tempo em que a mulher não era uma força de trabalho fora da casa, ela era muito do lar e cuidava das crianças. Hoje não, todo mundo tem responsabilidade financeira. Então, a gente tem muitas famílias não tendo aonde deixar as crianças na hora do meio-dia ou porque o tempo é muito curto. Então, a partir de início já do próximo mandato, no próximo ano, a gente vai implantar o turno integral. Então, no turno inverso, as crianças vão ter outras atividades, música, a gente quer colocar lá língua alemã, língua italiana, que são típicos da nossa cidade, né? Mas com o almoço na escola. Então vai ter pessoas lá para poder receber essas crianças, fazer um almoço digno, né? Elas vão poder permanecer sob os cuidados, né? Envolvendo também alguns educadores, porque a escola não pode ser um depósito de criança. A gente precisa ter responsabilidade, porque o pai e a mãe, né, confiam plenamente na escola e é isso que a gente quer oferecer. Bem como a entrega de um uniforme completo para a criança. A cada 2 anos, no máximo, a família vai receber, o aluno vai receber uma calça, um casaco, uma bermuda, uma camiseta, um tênis e uma mochila. É um compromisso nosso, os recursos existem, né? A gente tem recursos federais, a gente tem caixa próprio e isso pode ser desenvolvido. Basta a gente verificar as quantidades necessárias, dá um pouco de transtorno, é verdade, porque comprar tênis para 300 crianças é trabalhoso, mas a gente vai fazer funcionar, porque a gente vai ter uma equipe com planejamento, né, muito segura, e a gente vai construir isso porque as nossas famílias merecem. Tá certo, não pode, agora só aproveitando a deixa, não pode dar um tênis número 44 para quem calça 38, né? Isso é verdade, né, Gisele? E também no turno integral, né, nós queremos fazer convênios, contratos com o Senar, Senac e outras entidades para nós trazer cursos profissionalizantes também para o nosso município, lá na Nova Vicência. Não precisa ser aluno, mas também outros alunos do ensino médio, né, no Nova Boa Vista, para que ele também já se aperfeiçoando para trabalhar nas empresas Nova Boa Vista ou também nas empresas fora aqui na Nova Boa Vista. A área de educação, ela é muito ampla também, ela te permite assim criar infinitas possibilidades. Eu vou introduzir já dentro da educação um tema interessante, um tema que faz parte da educação também em Nova Boa Vista, a gente sabe disso, que é a área cultural, né? Sim. E vocês têm um aspecto cultural muito forte em Nova Boa Vista. Verdade, Gisele, e a gente quer trazer isso de volta, né? Então, os nossos filhos, graças à integração entre as comunidades, entre os municípios vizinhos, né? Os nossos filhos esse ano já foram ver espetáculo em Chapada, foram ver espetáculo na Barra Funda, né? Um município também que aposta muito nisso, mas nós, Nova Boa Vista, também precisamos criar algo. Então, a gente está aqui também porque o setor cultural, esses dias até brinquei que encontrei o professor Juliano aqui, que foi um parceiro, né, e um batalhador nessa área muito grande, brinquei com ele.
professor, vamos voltar para Nova Boa Vista e voltar a fazer aqueles espetáculos que a gente fazia de final de ano, né? A própria escola desenvolveu um projeto em determinados meses do ano, assim como o Barafunda faz, como o Chapada também está iniciando, né? Porque a gente entende que essa parte cultural, ela precisa continuar acontecendo, né? E a gente precisa fomentar, a gente precisa ter recursos públicos, é verdade, mas eu acho que de certa forma a gente acaba revelando talentos, a gente acaba tirando as crianças das telas do celular, da televisão no turno inverso, que não é fácil. A gente que tem filho pequeno aí, é uma competição difícil, mas nós como educação a gente tem essa obrigação e tem essa condição, né, de voltar tudo aquilo que de certa forma se perdeu, porque as crianças precisam de motivadores, né? Então o secretário precisa ter o amparo no prefeito e ele precisa ser o grande articulador juntamente com professores. A gente tem uma equipe lá de direção muito bacana, muito esforçado, né? Hoje a direção da escola sob a coordenação da prof. Daiane, que é uma pessoa incrível, está batalhando lá, se esforçando ao máximo, e a gente quer garantir a ela, garantir a todos os professores que fazem parte ali de toda a educação, né? A gente quer reafirmar o nosso compromisso e dizer que Nova Boa Vista vai investir muito forte nessa questão de uniforme para as nossas crianças. Tem aqueles que têm um pouquinho mais de condições, tem aqueles que têm um pouco menos, mas a gente quer garantir isso e também o almoço na escola, porque a gente tem muitas famílias que o tempo está curto, a hora do meio-dia é uma hora corrida e a gente quer dar essa tranquilidade para as nossas famílias. E também deixando um gancho do Márcio, né? Eu acho que também nós temos que ter a creche, né? E também a colônia de férias, porque muitas vezes os pais ainda estão trabalhando, né? E o filho entra em férias. Não, o pai vai poder deixar o seu filho lá enquanto estiver trabalhando. Depois, quando tiver férias do pai, o filho também pode curtir sua férias junto com os seus pais. E também outro gancho, né? Nós queremos sim a frota, né? A frota do nosso de ônibus. De ônibus, queremos, porque tem um ônibus lá de 20 anos, né? Se eu não estou enganado, quase 20 anos, né? Queremos fazer a renovação, porque os últimos ônibus que foram adquiridos lá foram no nosso mandato, né? Então, até estranha, porque carro novo dá para comprar bastante, mas o ônibus, que é o que transporta as nossas crianças, ele precisa ser um veículo seguro, né? A gente precisa dar essa tranquilidade e a gente vai fazer acontecer. Até porque às vezes a gente tem algumas viagens intermunicipais, né? Então a gente está também buscando a viabilidade de adquirir um veículo um pouco maior, para dar essa tranquilidade e essa segurança para as nossas crianças, para também fazerem as suas visitas, né? Porque esse intercâmbio, né, ele faz parte e acaba fazendo com que as nossas crianças também aprendam muito, conheçam outras realidades, né? Isso sempre é muito interessante. Porque assim, a frota do nosso município lá faz 20 anos, nós estamos transportando gente, né? Porque se dá um problema, onde é que estoura? Estoura no secretário, estoura no motorista, estoura no prefeito. Por isso, assim, nós temos que ter um carinho especial para nossas crianças que estamos levando no colégio. Muitos pais vieram atrás do Tchola, procurar o Tchola como vereador, cobrando, né? Porque muitas vezes tem transportes escolares sobrecarregados, né? E assim, as crianças uma em cima da outra, uma sentada em cima do banco, no colo da outra, e não tendo espaço mais dentro do transporte escolar. Nosso município cresceu bastante, tem bastante crianças. Hoje nós estamos com quase 400 alunos lá no nosso município, na municipal, e mais quase 200 alunos na estadual, né? Ensino médio, né? Eu acho que sim, nós temos que reformar novamente a frota. Gisele, só lembrando, né? A gente tem a nossa escola estadual no município lá e, graças a Deus, vamos fazer todos os esforços para que ela lá permaneça. O Estado, às vezes, tenta diminuir os custos, querendo tirar escolas de alguns municípios, e nós vamos brigar enquanto prefeitos, né, e sempre dar essa garantia e também dar todo o amparo naquilo que é possível, né, porque a legislação nos veda de muitas coisas, mas a escola estadual sempre vai ter a nossa parceria também. O cuidado, né, que nós temos com a nossa escola municipal certamente vai ser estendida para a nossa escola estadual, porque a gente prefere que os nossos filhos fiquem por perto lá cursando o 2º grau, que isso ainda é possível e a gente tem muita qualidade, e claro, a faculdade aí já vai acontecer em outro cenário um pouco mais distante dos olhos do pai, né? Então a gente quer garantir a nossa escola Antônio Matias Anschau, que é uma das mais antigas da região, né, de que eles vão permanecer no nosso meio e que a gente vai colaborar muito com o desenvolvimento deles também.
E outra coisa também, né, Gisela, nós queremos garantir sim o ensino superior, o transporte para a universidade gratuito, né, que está sendo disponibilizado, e também, né, na parte do esporte, né, nós queremos sim fazer uma parceria com os clubes de futebol lá em Nova Boa Vista, né, onde nós queremos sim ajudar os clubes lá com um valor X, né, para eles arrumar sua sede, vocês participam lá com nós nas finais municipais lá de Nova Boa Vista, você sabe muito bem que muitas vezes tem que ajudar os times lá para reformar as sedes, né, um campeonato lá em Nova Boa Vista muito bem, né, onde dá finais com muito povo lá, com arbitragem, que nós vamos manter também a arbitragem de federação nas finais lá, por isso nós temos que ajudar esses clubes também. A gente lá em 2013 a 2016, Gisele, aproveitando o gancho aí, a gente na época criou um programa de auxílio aos clubes de futebol, parecia pouco na época, R$ 7.500, então cada um apresentou um plano de trabalho, a gente foi muito feliz, né, com a aprovação da Câmara de Vereadores na época, e todos as 6 equipes do município receberam recursos, né, e todo mundo fez uma melhoria, né, mas a gente sente que sempre existe uma carência, principalmente a gente lembra de vocês como rádio, né, em relação a cabines esportivas, né, para transmissão, então a gente precisa também poder incrementar alguma coisa nesse sentido, bem como pintura e outras melhorias. Então a gente quer retornar com um programa muito semelhante a esse, com alteração de valores, obviamente, né? Lembrando, Gisele, que o Márcio, enquanto prefeito lá em 2013, 14, 15, 16, o orçamento era próximo de 13, 14 milhões. Hoje nós estamos com um orçamento em torno de 33 milhões. Então nós crescemos muito, né, graças ao trabalho das nossas empresas, né, dos nossos empresários, do nosso comércio, do micro e pequeno empresário e também do nosso agricultor. Então, nesse sentido, a gente também o esporte ele é sempre comandado por uma pessoa presidente do CMD, então isso é um tema que a gente, e tudo que eu falo aqui, Gisele, não é o Márcio que inventou, não é o Tchola que inventou, são tudo coisas que a gente coletou, né, tem ouvido, e não foi uma pessoa que falou, são mais pessoas que dizem, porque nós temos 2.000 habitantes, então o presidente do CMD ele precisa ser de Nova Boa Vista, ele precisa conhecer a realidade, ele precisa saber quem ainda está jogando, convidar essa pessoa para participar do círculo esportivo. Então o nosso município sempre teve isso muito presente, sempre foram pessoas à frente do CMD, e isso daqui a pouco dá mais garantia de que o trabalho seja executado com mais afinco, né, com mais seriedade. Todo mundo quer ganhar um jogo de canastra, hoje a gente quer ganhar, com o jogo de futebol não é diferente. Então o nosso presidente do CMD, né, se eleitos a gente for, né, vai ser um Nova Boa Vistense, não temos compromisso hoje assumido com ninguém, mas em 2.000 habitantes a gente vai achar alguém que seja capaz de tocar o barco, né, e reunir de novo, né, toda aquelas pessoas, enfim, de carreira, assim como nós, mas também reunir a gurizada para participar dos eventos esportivos, porque a nossa base, a gente precisa trabalhar forte, né, a gente precisa dar o suporte, e o presidente do CMD ele é uma pessoa fundamental, nada contra ninguém, mas ele precisa ter um compromisso com a nossa cidade, ele precisa estar lá todos os dias, né, participando e conhecendo o dia a dia das nossas pessoas, né? Então isso é uma garantia que a gente chega aqui e dá para a nossa comunidade, que o presidente junto com o secretário da Educação, eles precisam estar muito bem alinhados, né? Certo. E fazer um grande trabalho, que o esporte em Nova Boa Vista sempre foi caro-chefe também. Eu só quero passar para vocês que nós estamos já com 33 minutos de entrevista. Esse tema educação é um tema muito amplo, até porque envolve cultura, esporte. Fique à vontade. Pode. A Gisele também deixando um gancho sobre cultura, né? Hoje nós temos um centro cultural lá na Nova Boa Vista, já está pronto, terminado desde o ano passado para ser inaugurado na Colônia IFES, mas até o momento não foi inaugurado, não sei o porquê. Nós queremos deixar a garantia para os nossos corais lá em Nova Boa Vista e também para as outras entidades, etnia alemã, etnia italiana e conselhos, que isso vai funcionar. O Centro Cultural lá em Nova Boa Vista vai funcionar, né? Porque assim, até falando das etnias italiana, alemã, né, que sempre tem uma parceria muito grande com a prefeitura lá dos eventos, né, isso vai continuar assim. Os corais também nós vamos ajudar de uma forma ou de outra, né, para manter a nossa tradição também, né, em Nova Boa Vista, né, e também sobre a Câmara Municipal de Vereadores, vamos trazer no Centro Cultural, né, que foi quando o recurso que veio do ex-vereador Sandro, né, que era esse recurso era para ser destinado à futura Câmara Municipal de Vereadores. Daí foi um debate lá e foi feito um Centro Cultural, mas com que viesse a Câmara Municipal de Vereadores no Centro Cultural. Bom, vamos seguir. Mais alguma coisa na educação? Não? Bom, vamos seguir então falando aí de obras
e agricultura. Para nós entrarmos no tema também da agricultura, né, de obras que envolve muito a parte rural também do município. Né? Verdade, Gisele. Só para acrescentar, então, em relação a isso, eu preciso lembrar de alguns números que em 2013 a 2016, com um orçamento de 13 milhões, né, a gente não conseguiu ir com asfaltamento para o interior, porque na época era um recurso muito escasso, né? Então, na época, para vocês terem ideia, a rua que ia para o posto de saúde, né, para a unidade básica de saúde, ela era de terra, né? Assim como outras 16 ruas que na época, em 4 anos, a gente acabou asfaltando. Então, hoje, com um recurso infinitamente maior, né, 33 milhões, a gente vai continuar avançando com obras de asfalto para o nosso interior, mas a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, né? Hoje nós temos uma dívida de aproximadamente 8 milhões, então é um valor significativo, então a gente precisa entrar na prefeitura e fazer, né, esse balanço de o quanto nós podemos investir. Nós precisamos ser responsáveis nesse momento, né? Hoje nós estamos aqui como cidadão, como candidato, amanhã como gestor, então a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio, mas nosso objetivo sim é finalizar, assim, num primeiro momento já essas obras que se iniciaram com direção à Chapada, Barra Funda, linha Vitória, acesso a Tamandaré, e também depois partir para outras comunidades do interior, mas também com muita cautela. Nós temos a comunidade do Peral, que também está esperando. Sobre essa obra que vai ligar Barra Funda e Nova Boa Vista, eu ontem, em entrevista com o André, que vai ser o prefeito lá porque deu chapa única, ele me dizia que já está licitado e que Barra Funda até o final do ano faz todo o trajeto até a ponte, né? Ah, legal. Então fica o nosso compromisso aqui também de nós encerrarmos a nossa ligação. Tem um trecho de calçamento lá que também está sendo muito questionado. A gente vai ter que consertar aquilo, reparar e asfaltar certamente. Então, assim como terminar o acesso ao Almirante Tamandaré do Sul, então as principais vias estarão asfaltadas dentro de um espaço de tempo, né? Então, claro, a gente tem todo o problema da habitação ainda para resolver, então a gente tem que ir com muito cuidado, mas vai ter sim. Nós temos interesse, inclusive, de fazer um asfaltamento em direção à linha Peral, né? Quem sabe Sarandi também avance no sentido contrário e a gente possa ter mais uma via de acesso, né? Então, as obras dentro da cidade, Gisele, a palavra que a gente mais escuta, infelizmente, nas nossas visitas é um abandono do nosso perímetro urbano, né? Todo mundo precisa ser valorizado, mas hoje a nossa cidade, ela não está tendo o cuidado que devia ter. E não é o Márcio que está falando isso, porque a gente priorizou visita nas últimas 2 semanas mais no perímetro urbano, então as pessoas enxergam e nos dizem, Márcio, a cidade ela precisa ser melhor cuidada. Não apenas na época da feira, não apenas no final de ano. A gente precisa, primeiro, organizar a nossa equipe de novo, voltando, porque a gente precisa hoje de uma equipe só para o perímetro urbano. A nossa cidade cresceu, o perfil da cidade ele se alterou num todo, então hoje nós precisamos de uma equipe para trabalhar só na zona urbana. Então hoje nós precisamos de uma equipe que pegue determinada rua e faça toda a pintura naquela semana, corte o galho que está atrapalhando, né? Faça a limpeza, faça a varredura que precisa ser feito. E Gisele, eu digo isso para os nova boavistenses. Imagine Nova Boa Vista hoje, tá? Você entrando pela cidade no acesso principal. Imagine Nova Boa Vista daqui uns 3 anos, a gente entrando na nossa cidade ali no portal, que é o Móveis Boa Vista, o Mandacá, a gente ter um pórtico de acesso bonito, né? A gente tendo um passeio público das fábricas até o centro da cidade amplo, né, que nos dê segurança ao trabalhador, que o pessoal possa fazer uma caminhada com bancos, com floreiras, um local iluminado. Então é isso que eu quero para minha cidade. E claro, chegando na cidade, os canteiros floridos, né, uma pintura feita semanalmente, não anualmente, né, uma coisa que nós podemos fazer. Basta a gente ter algumas pessoas para administrar esse processo que ele precisa ser rotineiro. Não adianta é que nem deixar a casa da gente para fazer uma vez por ano a faxina, vai ficar feia todo ano e vai durar uma semana só. Então a gente precisa ser chato nisso. Eu tenho cuidado na minha casa é assim, lá tem flor, lá tem grama, a gente cuida das nossas casas, nossas residências assim, e entende que esse reflexo ele precisa acontecer no município. E a gente está aqui, né, Tchola, para garantir de que tudo isso que a gente enxerga ou que faz em casa, né, a gente quer que o município seja o reflexo da casa do prefeito, da casa do vice-prefeito, né, porque entende que uma cidade florida, né, uma cidade pintada, ela te dá outro aspecto. A gente quer instalar
canteiros com flores e quer desafiar os nossos empresários que nos ajudam muito. Vamos cada um adotar um canteiro, né? Então, X empresa vai cuidar desse canteiro, o município dá as flores, mas você vai ser o responsável por cuidar, e tenho certeza que a nossa cidade vai explodir em flores, né? Vai embelezar, vai valorizar o dia a dia das pessoas que lá trabalham, porque a correria é bastante grande, né? Mas as pessoas nos ajudam tanto, então a gente precisa dar uma cidade bonita, aconchegante, não só para a pessoa que vem de fora, mas para nós que estamos lá no dia a dia batalhando muito. Também queremos revitalizar também as calçadas públicas, né, lá no centro também, e como as calçadas das ruas paralelas também, né, para deixar um aspecto bonito, um aspecto de cidade, né. Muitas vezes as pessoas cobram nós, mas Nova Boa Vista, né, as ruas paralelas não tem calçada. Não, nós vamos fazer. Isso vocês podem ter certeza, né, povo Nova Vicense, que eu e o Márcio vamos fazer. E também, como o Márcio falou sobre a pintura, a limpeza, hoje o funcionário vai pegar, hoje a rua tal, né? Terminou a rua tal, outra semana vai para a rua tal. Terminou a rua tal, vai para outra rua. Né? Eu acho que isso é importante, deixar embelezada a nossa cidade. Né? E também, né, Márcio, nós queremos comprar um equipamento triturador de galhos, né, onde a população pode desgalhar, pode, né, podar suas árvores, deixa na frente lá, a prefeitura chega lá com o triturador, né, tritura, daí a população vai escolher, ou quer deixar na sua horta, ou senão a prefeitura leva para um lugar próprio, né? E Gisele, a gente ainda tem ouvintes, né? A gente ainda tem ruas em Nova Boa Vista que na época a gente tinha praticamente feito 100% a questão de calçamento, e no decorrer desses anos foram mexidas em algumas ruas que estão lá inacabadas, e a gente não gosta de ver isso. Então o nosso interior vai ter uma atenção toda especial, mas a nossa cidade também precisa de cuidado, né? Para aquelas pessoas que venham de fora, levam uma boa recordação da nossa cidade, mas também para os nossos munícipes, né? E apenas lembrar aqui que às vezes os nossos vereadores, que nessa administração são oposição e são minoria, votaram contra alguns projetos, é verdade, né? Mas votaram contra o endividamento do município. É essa a questão. Ninguém é contra asfalto, ninguém é contra o desenvolvimento, ninguém é contra a máquina ou equipamento, porque isso o prefeito compra ou faz sem autorização legislativa. Agora o prefeito precisa pedir autorização sim para a Câmara no caso de endividamento. Então, nesse aspecto, os nossos vereadores em alguns projetos foram contrários, sim, porque tem a preocupação, né, de que se o Márcio fizer a mesma coisa, daqui a 8 anos o próximo prefeito vai estar aí para pagar a conta. Então a gente tem que haver o equilíbrio, né? A gente pode contrair empréstimo público sim, mas a gente precisa executar a obra e primeiro também terminar essas obras que estão por aí em fase, né, de término, ou aquelas que estão consideradas como inacabadas. A gente precisa bater forte e terminar, porque é dinheiro público, é dinheiro da nossa comunidade, do trabalho da nossa gente, e merece toda a atenção. Mas a cidade como um todo, ela vai ter um cuidado. A gente quer transformar a nossa cidade, essa é a palavra que a gente está dizendo, porque a coleta de informações, a gente não está satisfeito. Eu já sabia disso, porque a gente nasceu e cresceu lá, e todo dia a gente transita por lá e as pessoas já vinham nos alertando, e isso é uma coisa que vem muito forte agora numa campanha, né? Então vão ter um prefeito, um vice-prefeito que vai cuidar da cidade também. Bom, nesse tema também obras e a parte da agricultura também, né? A agricultura sim, nós também queremos dar um carinho especial ao nosso agricultor lá em Nova Boa Vista, porque nós hoje somos um município agrícola, né? Muitas vezes eu, que trabalho dentro da prefeitura, vi em 8 anos de trabalho da atual gestão, não sei se deu 3 anos ou 3 anos e meio de um secretário de agricultura. Isso é admissível. O município essencialmente agrícola tem que ter um secretário de agricultura, né? Porque assim, hoje gira em todo em cima da agricultura lá na Boa Vista. Nós queremos trabalhar muito em cima da suinicultura, né? Onde nós vamos Devolve ICM, né? Um programa muito bom que nós queremos ajudar lá na comunidade. E também, né, Márcio, fazer o agricultor, né, que parou com a criação de suinicultura, de engorda lá, voltar novamente a esse... A gente tem uns fatos bem interessantes em relação a isso. Havia municípios muito próximos daqui, as pessoas sabem de quem a gente fala, né, que há um tempo atrás estavam com a participação no ICMS, a arrecadação estadual, muito aquém, né, de Nova Boa Vista. Hoje eles estão nos aproximando muito, né, dos nossos números em função de investimentos na agricultura. Então,
o nosso agricultor, ele merece respeito, ele merece investimentos. Então eu vou entrar diretamente nos benefícios que a gente está propondo aqui e vai fazer acontecer já no primeiro mês de mandato, né? A gente tem um programa de subsídio de horas máquinas para colhedora de silagens. Lá foi comprada uma máquina de colhedor de silagens, no qual toda a compra, a manutenção e tudo que foi feito passa de R$1.200.000. Está lá atirada, sem serventia nenhuma, mas infelizmente nem no leilão foi vendida. Então nós queremos dar esse subsídio para o nosso produtor de leite. Então ele vai poder contratar uma empresa terceirizada de sua confiança, o município vai e ajuda com um X valor. A gente ainda precisa estabelecer isso via Conselho Agropecuário, que é outra coisa que a gente quer reestruturar e trazer muito presente, a participação de lideranças na nossa comunidade. Então o Márcio não é autoritário, o Márcio é um cara humilde que também vai ouvir as pessoas. Então esse benefício das horas de subsídio, horas máquinas para a colhedora de silagem, que é uma coisa que vai dar muito certo, né? Porque nós tivemos produtores que não foram atendidos pela nossa máquina aqui. Então, e hoje ela está, né, praticamente um ferro velho. Então, isso é uma situação. E a gente quer bater muito forte na questão da suinocultura e bovinocultura de leite. São atividades que dão muito trabalho, é verdade, mas de certa forma garantem uma boa remuneração para os nossos produtores. Hoje a suinocultura, ela precisa, né, de um amparo municipal, porque existem ainda algumas propriedades em que há a sucessão familiar, e aí a gente quer dar essa garantia e chegar lá pro produtor, pro seu filho, para sua família, e dizer o seguinte: a gente tem aqui R$50.000 para você iniciar uma pocilga, né, para você trabalhar com uma integradora, porque a remuneração ela é muito rápida, né? A gente tem as contas já feitas, em torno de 2,8 lotes por ano o produtor consegue fazer. Então é uma atividade rentável, ainda menos trabalhosa do que a bovinocultura de leite. E lembrando que a cada 1.000 suínos, mais ou menos, entregues, isso equivale a 100 hectares de soja nos cofres do município, né? Então esse reflexo ele é muito significativo, muito importante. Então esse amparo na questão da bacia leiteira e da suinocultura, a gente quer fazer também a gente ainda vai nomear o programa, mas uma espécie de devolve ICMS, no qual cada produtor, né, chegou ao final do ano ou semestralmente, vamos ver como é que a gente vai organizar isso, vamos chegar lá e devolver em reais para ele que ele possa reinvestir na propriedade ou até mesmo fazer aquelas coisas da manutenção do dia a dia da família, né, que também merece todo esse nosso cuidado. Mas a gente quer voltar ainda com programas que se perderam, né? O troca-troca, análise de solo. Hoje nós temos, o Estado disponibiliza, através da Secretaria da Agricultura, convênios no quais são entregues aí cerca de 14 sacos de adubo por produtor, calcário. Então não vai salvar o planeta, entende? Mas são pequenas atividades em que você tendo um secretário da Agricultura presente, você tendo um secretário da Agricultura comandando uma equipe, criando essa condição aí de fazer essa interlocução com o Estado, a gente possa, né, desenvolver de novo e dar garantia, porque senão daqui a pouco a gente tem, né, um interior asfaltado, mas sem pessoas morando lá. Então a gente quer dar essa garantia de que essa pessoa vai ter saúde, vai ter o asfalto, né, vai ter uma boa educação e também vai ter a garantia para permanecer lá com toda a sua família. Márcio Tchola, só antes de vocês continuarem, lembrando que na terça-feira nós tivemos um tempo de 54 minutos e nós já chegamos a 47. Então vamos lá. Mais sobre agricultura? Basicamente é isso, né? Mas, Gisele, partindo... Claro que nós teremos novas oportunidades. Obviamente, né? Mas assim, a gente quer, como na educação e todos os outros setores, a gente só quer que tenha uma pessoa lá que vá comandar o espetáculo, né? Porque o Márcio e o Tchola vão ter 1.001 problemas, 1.001 desafios, né? 1.001 oportunidades de ajudar, mas você tendo lá a pessoa capaz, cada um no seu setor, né? Trabalhando, integrando a sua equipe de trabalho, fica mais fácil, porque isso é uma coisa que eu vou cobrar muito, né? A gente errou, a gente acertou, mas o secretário, o servidor público, ele tem um telefone do seu lado, ele tem um carro, né, à disposição, sem custo nenhum, ele tem um salário, se é baixo, se é alto, isso não se discute, né? Mas são pessoas que vão ter que produzir, estão ali, né? Porque nós somos a solução de muita gente, nós somos a solução daquele pai que tem a criança na escola, né? Que está precisando de saúde, um agricultor que está precisando de um amparo. Então nós temos essa missão,
Se não quiser vir pro barco e ser comprometido, não vai entrar. Então, a gente vai cobrar isso muito, porque a gente entende, e nas nossas visitas, Gisele, o povo está assim, bastante insatisfeito, né? E vê na proposta do Márcio, do Tchola, um município melhor. E é apenas isso que a gente quer. O que a gente está trazendo aqui são informações, né, coletadas durante a nossa campanha, nesses poucos dias, e a gente tem certeza que muitas outras informações virão, e a gente vai... É a nossa obrigação também de fazer a informação, de deixar a nossa comunidade informada, porque às vezes você não participando diretamente, mas são informações que decidem um voto, então as pessoas precisam saber o que está acontecendo. E se o Márcio e o Tchola forem o nosso prefeito e nosso vice-prefeito, como é que vai estar a minha cidade daqui a 3 anos e meio, né? Por isso, né, fica aqui o nosso pedido do voto, né, para que essas pessoas venham junto com a gente, porque terão um município melhor, eu tenho certeza. Deixa eu introduzir aqui 2 temas para que vocês utilizem o tempo final, falem alguma coisa também desses 2 temas, aí a gente praticamente matou todos. Indústria e comércio, porque o município de Nova Boa Vista hoje é um município que cresce nessa área industrial e comercial também. E habitação. Habitação, vamos lá diretamente. A gente quer construir 20 casas interior de cidade em cada ano do nosso mandato. É meta estabelecida, não é sonho, é meta, e a gente vai fazer com recursos próprios, com emendas parlamentares, o Estado nos ajudando, o nível federal nos ajudando. Pronto. Esse é um item que não tem discussão, não tem negociação. Já disse para o Tchola, é uma meta que nós temos porque a demanda está muito alta. Nossa indústria, nosso comércio, valorização da nossa Colônia Fest, né? A tendência é só aumentar o investimento, aumentar o crescimento. Claro que a gente precisa ainda de uma infraestrutura lá no pátio ao lado do ginásio. A gente quer fazer uma construção fixa para evitar que todo ano se gaste 700 mil com lonão, óbvio, né? É uma coisa interessante, mas a gente precisa deixar aquela estrutura permanente, né? Vai sair muito mais barato para o município. E todo o amparo, a gente tem um distrito industrial para ser ampliado. Nós queremos criar o balcão do empreendedor. A gente precisa ajudar nossas empresas. Eu tenho um escritório de contabilidade, a gente sabe das dificuldades, então o município precisa ser um amparo para essas pessoas também. Nós também queremos buscar funcionários de outros municípios, juntamente com transporte, dando transporte para eles, para vir trabalhar em Nova Boa Vista. Porque hoje, assim, acrescenta nossas empresas é muito grande. Tem empresas lá procurando servidores, né? E não tá achando, porque Nova Boa Vista supriu todas as vagas lá, os municípios nova vistenses, e estão precisando de povo para vir trabalhar em Nova Boa Vista. Gisele, essas coisas, e a todos os ouvintes, especialmente os nova boavistenses, né? Hoje nós temos uma empresa do município que está dando alimentação, está dando almoço para os filhos dos funcionários na hora do meio-dia e está construindo casas populares. E não é dever deles, mas eles estão fazendo porque eles sentem a necessidade. É um dever nosso, como prefeito, como vice-prefeito, a gente buscar essa solução. Com o turno integral, com o almoço na escola e também com a construção de 20 casas populares em cada ano da nossa administração. É um compromisso assumido, a gente já tem alguns caminhos, alguns canais formados e a gente quer tornar isso presente para as pessoas que lá nasceram e também para aquelas que adotaram Nova Boa Vista. Quero agradecer muito, pois não? Vou pedir o voto dos nossos candidatos a vereador também, Gisele. A gente tem 11 candidatos a vereadores, valorizar de novo o envolvimento das mulheres, são 7 candidatas mulheres. Então, pessoas, todas as lideranças de comunidade que estão aqui para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Então, vocês querem ver o progresso de novo em Nova Boa Vista, vocês querem ver a nossa educação de volta, né? As nossas crianças alimentadas, bem cuidadas, com uniforme, com casas. Votem nos nossos candidatos a vereadores e deem um voto de confiança para o Márcio e para o Tchola. A gente tem experiência, a gente tem sabedoria, mas acima de tudo a gente tem humildade e responsabilidade e estamos nos comprometendo com nosso município em fazer uma cidade melhor. É apenas isso que a gente está pedindo. Então contamos com o apoio e o voto da nossa comunidade. Bom, dentro do tempo, então, que foi utilizado pela outra chapa, vocês também utilizaram hoje esse tempo. O agradecimento final não vou deixar de fazer a vocês. Muito obrigado, Márcio, obrigado, Tchola, pela presença aqui, muito especial, por sinal. A gente fica feliz quando recebe os futuros governantes, sejam eles de um lado ou de outro, não importa. A gente recebe aqui, ouve as ideias, porque queremos estar integrados à comunidade de Sarandi, à comunidade de Barra Funda e de Nova Boa Vista. É o nosso objetivo. Por quê? Barra Funda e Nova Boa Vista, Sarandi, é da mesma comarca e também, ao mesmo tempo,
faz parte da nossa trajetória profissional, de muitos que trabalham aqui e da nossa vida. Sobre aquele negócio de retorno do ICMS, vou dar uma sugestão para vocês e para aqueles que pensam nessa ideia. O município de Seberi tem um projeto muito bacana ligado a essa questão de retorno de ICMS. Coligação Nova Boa Vista merece mais. PRD e PP Márcio e Tchola foram os entrevistados de hoje no podcast do Voto aqui na Rádio Minuano, que volta a semana que vem com mais entrevistas. Uma informação importante, muita gente nos pergunta se nós vamos entrevistar os candidatos a vereador aqui em Sarandi. A nossa intenção é fazer isso, mas nós ainda estamos aguardando alguns detalhes, porque existem pedidos, né, para que sejam anuladas as inscrições de alguns candidatos. E, de repente, nós iríamos aí, pela ordem, pelo sorteio, enfim, entrevistar alguém que não viesse depois a ser candidato. Dessa forma, estamos aguardando essa definição final. Muito obrigado a todos, um abraço.